Agora vamos então, saindo do anime, né? Não tem mais agora anime semanal. E aí, passando para um filme animado, vamos para Dragon Ball Super Broly, produção de 2018. Terminada a última saga do anime de TV, passemos agora para o próximo filme que também carrega Super em seu nome, Dragon Ball Super Broly. Na primeira notícia sobre a revelação do novo filme, em março de 2018, encontrávamos o seguinte: o site oficial do próximo filme de Dragon Ball, né, foi atualizado com a equipe principal do filme, um novo visual de Son Goku e sua data de lançamento no Japão, 14 de dezembro de 2018. A gente tem aqui autor original, roteiro e design de personagens, Akira Toriyama. Diretor, Tatsuya Nagamine. Supervisor de animação, Naohiro Shintani. E diretor de arte, Kazuo Ogura. Primeira ilustração de Son Goku para Dragon Ball Super Broly por Naohiro Shintani. Essa ilustração aqui, vale dizer, apesar de parecer bem com o estilo mais atual do Toriyama, foi feito pelo Naohiro Shintani, que o próprio Toriyama foi lá e selecionou a dedo ele para comandar o design dos personagens. Mas é uma coisa que é importante dizer, né? Ele ficou encarregado dos designs dos personagens, mas os designs ainda eram feitos pelo Toriyama e aí depois eles eram repassados na versão em anime pelo Shintani. E aí vocês vão ver ao longo do negócio. Ó. O próximo comentário importante se encontra no segundo anúncio sobre o novo filme, feito em julho de 2018, revelando o envolvimento de Broly nessa nova história. Aí o Toriyama fala: Pessoal, vocês estão familiarizados com o Broly? Ele é um Saiyajin incrivelmente forte que só apareceu nos antigos filmes animados. E parece que eu pelo menos fiz os designs para ele. Mas eu não tinha praticamente nenhum envolvimento com o anime na época. Então havia me esquecido totalmente do conteúdo da história. Então, sobre o Broly, ouvi dizer que ele ainda é muito popular não só no Japão, mas também no exterior. Com base nisso, meu editor sugeriu que Broly aparecesse no próximo filme. Ele fala meu editor, mas eu não lembro se eu. Agora eu falar de cabeça é complicado, né? Não lembro se aparece aqui ao longo desse texto, mas eu acredito que tenha sido o Akio Yoko, né? Porque tem um editor lá, o Victor Yuchi, do mangá, mas também, tipo, uma espécie de diretor, barra amigo, barra conselheiro ali do Toriyama, o Akio Yoko. Muito provavelmente ele, porque ele que sempre, né, vinha com esses fanservice aí pra galera. Ou seja, ele confirmando que não partiu do Toriyama ali a ideia de colocar o Broly, que essa ideia veio do editor dele. Fui em frente e assisti aos filmes daquela época, e achei que poderia ser bem interessante uma vez que eu reorganizasse algumas coisas. Comecei a trabalhar tentando uma história que o incorpora à série Dragon Ball Super. Mantendo em mente a imagem clássica de Broly para não decepcionar os seus fãs, eu o atualizei e adicionei um novo lado de seu personagem. E acho que isso resultou em um Broly mais fascinante, né, mais interessante. Naturalmente você verá combates ferozes, mas também os caminhos do destino que levam a um encontro entre Goku, Vegeta e Broly. Envolve também as forças de Frieza e a história dos Saiyajins, que acabam tendo uma grande conexão com tudo. O conteúdo da história acaba sendo muito grande e dramático. Aí vem aquele Saiyajin todo-poderoso, Broly. Eu também estou incluindo muitos outros conteúdos que todos vocês fãs irão gostar. Então esperem por isso e sejam um pouco mais pacientes para que tudo se reúna. Ou seja, o próprio Toriyama confirmando de novo que ele, né, baseado em uma ideia que veio para ele, ele montou toda essa história. E aqui a gente tem, finalmente, né, a primeira entrevista ali, detalhando mais quem é o tal do Akio Yoko, né? Linha de frente do filme Dragon Ball, entrevista com Akio Yoko, de 29 de abril de 2018. O chefe que mantém unida a Dragon Ball Room, que foi inaugurada em 2016. Atualmente, ele ocupa essa função ao lado de sua posição como editor-chefe da V-Jump. Por favor, conte-nos como você acabou produzindo o novo filme. Em 2016, a Shueisha criou uma divisão chamada Dragon Ball Room, que preparou o cenário para pensar em desenvolvimentos futuros para Dragon Ball, como uma franquia. Sou grato aos meus editores sêniores que ajudaram a criar o mangá original de Dragon Ball. Muito provavelmente falando do caso Rick Torishima e os outros editores do Toriyama. Que o mangá de Dragon Ball é a base para os vários desenvolvimentos até agora. É realmente precioso que ele permaneça como um título depois de tantos anos, mesmo de uma perspectiva global. Não podemos muito bem ter Dragon Ball, que continuou até agora graças aos meus antecessores, terminando em Dragon Ball Super. Todos os envolvidos na equipe estavam de acordo em querer continuar os filmes para manter a conexão com Dragon Ball daqui em diante. Né? Provavelmente ele está falando que não queria que terminasse com o anime semanal Dragon Ball Super. Ouvimos dizer que Toriyama Sensei também estará envolvido nesse novo filme. Aí ele fala assim: assim como no lançamento anterior, Renascimento de Frieza, pedimos para Toriyama Sensei escrever o roteiro para o novo filme. Na série de televisão Dragon Ball Super, Toriyama Sensei traçou a história principal, e eu sinto que é importante manter o padrão de criá-la junto com Toriyama Sensei daqui em diante. Muito importante. Que tipo de relação você teve com Toriyama Sensei enquanto ele elaborava o roteiro? Mantivemos contato próximo, principalmente por e-mail, e nos reunimos diretamente uma vez a cada 2 meses ou mais, conforme ele fazia para nós.
Primeiro, por volta da primavera de 2017, apresentamos a Toriyama Sensei várias sugestões de histórias diferentes para o novo filme. Acredito que também houve sugestões que não estavam em sua zona de ataque, mas usando o que jogamos para ele como referência, fizemos com que ele criasse a história. Uma vez que foi definido que faríamos uma história envolvendo os Saiyajins, foi rápido. Comparado à história longa e contínua na série de televisão, se você tem um filme de 2 horas, é fácil criar uma história que seja configurada e resolvida em 2 horas. Então pode ter sido fácil do ponto de vista de Toriyama Sensei também. Quando o roteiro foi concluído? Acho que foi por volta de maio do ano passado. O roteiro que recebemos no começo, o próprio Toriyama Sensei disse: acho que pode ser um pouco curto. A partir daí adicionamos vários pontos da trama. Então acabou sendo inesperadamente longo. Agora estamos no ponto em que a Toei Animation está habilmente juntando tudo, né? Ou seja, o Toriyama ele fez uma história base ali meio curta, eles decidiram expandir, mas talvez por colocar muito fanservice, muitas cenas de ação foda, ficou muito longo, né? Tem entrevista até falando que era para ter bem mais duração, e eles tiveram que ir retirando ali o que achavam desnecessário, e ainda assim acabou se tornando um dos filmes mais longos da franquia. Ele fala, Toriyama Sensei não apenas escreveu o roteiro do novo filme, também foi anunciado que ele fez os designs para vários personagens. Ele realmente desenhou muito para nós dessa vez. Acho que ele nunca desenhou tanto para um filme antes. Em termos de número de folhas, são pelo menos 20. Em uma folha haveria 2 ou 3 personagens, assim como designs mecânicos, né? Designs de maquinários, de aviões e naves. E como não dá para imaginar que tipo de lugar um novo cenário vai ser, ele também desenhou coisas como o planeta em que ele se passa. Ou seja, esse comentário é extremamente importante porque, infelizmente, a gente não tem até agora vazamentos ou revelações, né, oficiais no site oficial e tudo mais, nenhum guia mostrando esses desenhos do Toriyama. Mas o Akio Yoko deixa claro que o Toriyama fez diversos designs / desenhos das coisas. Só que aí depois, né, eles acabaram dando uma polida ali nos desenhos pelo Naohiro Shintani, e o que foi divulgado depois são os desenhos do próprio, né, design de personagens Naohiro Shintani, não os originais do Toriyama. E aqui a gente continua, né? Tem muita entrevista. Essa aqui é a entrevista com o Tatsuya Nagamine, o diretor do filme. Vamos ver, ó. Como você fez para transformar o roteiro de Toriyama Sensei em um filme? Com exceção das cenas de ação, estamos adaptando o seu roteiro praticamente como está. No entanto, embora queiramos ser o mais fiéis possível, infelizmente o tempo de execução alocado é curto. Quando fizemos os storyboards para o roteiro inteiro, um filme que deveria ter apenas 90 minutos acabou tendo o dobro dessa duração. O suficiente para 2 filmes inteiros. Tentar condensar tanto conteúdo à força faria com que parecesse uma apresentação de clipes, o que seria chato. Então eu consultei os produtores e todos os outros envolvidos para reduzir as cenas e torná-las do tamanho adequado. Somos inflexíveis em entregar o máximo possível do roteiro de Toriyama Sensei aos espectadores, então conseguimos estender um pouco o tempo de execução. Ou seja, isso aqui deixa claro, né, como eles adicionaram muita coisa também, mas como eles mantiveram praticamente tudo que o Toriyama escreveu ali para eles. Né? Tanto que o diretor Tatsuya Nagamine ele é enfático em falar, tanto aqui quanto em outras entrevistas, que ele queria manter tudo realmente certinho do Toriyama. E aí depois eles expandiam. Então não dá para falar que esse filme é muita coisa da Toei, é muito mais da Toei do que do Toriyama. Não. Até pela época, era o filme em que o Toriyama mais havia se envolvido. Né? Tudo ali tem a essência do Toriyama. Aqui a gente tem comentários também do Naohiro Shintani, o designer de personagens. Enquanto você trabalhava nos designs dos personagens, houve algum momento em que Toriyama Sensei fez correções? Aí ele fala, houve momentos em que eu recebi correções que ele fez em cópias limpas dos designs. Parecia que o visual de Goku estava bom, então não recebi nenhuma correção dele. Ele redesenhou principalmente as personagens femininas, e ele frequentemente corrigia coisas como as linhas do corpo ou rostos. Como Dragon Ball não tem muitas personagens femininas, eu tive a impressão de que Toriyama Sensei não era muito exigente com elas, então isso foi uma surpresa. Ou seja, o Toriyama fez correções até nos desenhos que o Naohiro Shintani estava fazendo. Por favor, diga-nos o que você achou da leitura do enredo de Toriyama Sensei. Parte de mim ficou tipo, uau, Broly está nisso, com certeza me leva de volta no tempo. Mas ao mesmo tempo há muita pressão, já que aqueles filmes antigos do Broly foram tão influentes. Esse filme apresenta uma versão atualizada do Broly escrita por Toriyama Sensei, então a primeira prioridade é estabelecer essa imagem com os novos fãs. O conceito do personagem do Broly é diferente do de antes, então, para aqueles que já têm uma forte noção de como ele é, esperamos que possam manter a sua nostalgia pela versão antiga, enquanto ainda aprendam a amar esse novo Broly. Eles podem sentir que algo está um pouco errado no começo, mas o diretor Nagamine está se esforçando para fazer um filme agradável, então tenho certeza de que ficará ótimo. Ou seja, ele também confirmando que era uma versão atualizada do Broly escrita pelo Toriyama Sensei. Né, o que denota que não é só ele fez o design e deixou a galera desenvolver. Não, o Toriyama pensou em como alterar drasticamente a caracterização do Broly para humanizá-lo e tudo mais. Né? Aqui a gente vai para V-Jump de janeiro de 2019.
Parece que o roteiro de Toriyama-sensei veio primeiro. Isso mesmo, essa história foi definitivamente feita por Toriyama-sensei. Então tentamos o máximo possível manter todos os diálogos iguais e fazer o nosso melhor a partir daí, né? O diretor Tatsuya Nagamine, né, falando sobre isso. Somos carregados por Toriyama-sensei, mas usamos todo o nosso saco de truques quando se tratava de batalhas. Em outras palavras, colocamos todo o nosso esforço em desenhar cenas de batalha que dariam peso ao diálogo de Toriyama-sensei. E outra coisa que vale dizer, existem até falas do Toriyama falando que quando chega na parte das batalhas, ele simplesmente falava, e então ocorria uma grande batalha, uma batalha espetacular. Ou seja, muitas vezes não sei se muitas vezes ou todas as vezes, né, porque ele fala isso só em referência ao filme Renascimento de Frieza, e aí não dá pra saber exatamente dos outros filmes, mas tudo leva a crer que quando chegava na parte das batalhas, que antigamente o Toriyama, né, tinha que criar todo a coreografia dos combates, toda a composição e tudo mais, né, era uma parte bem puxada, e aí como ele já estava mais velho, ele deixava essa parte pra galera do anime e pro Toyotaro no mangá, o Toriyama ele era bastante inflexível em criar os designs, né, a ambientação do mundo e a história, né? Como os personagens seriam caracterizados e como eles dialogariam, né? Até as falas ele ia e fazia. Apesar de que muita coisa devia ser expandido, né? Pelos roteiristas do anime e pelo Toyotaro. Agora, em questão de combate, tudo leva a crer que o Toriyama não criava os combates. Ele não pensava mais em coreografias, ele não pensava mais em novos poderes e tudo mais. Ele só pensava, tirando, claro, novas transformações, formas tipo o Blue, o God e o Instinto Superior. Mas ele não pensava, tipo, naquele ataque de energia específico do Godita Blue. Né? Tudo leva a crer que era assim que funcionava. E aqui foi reforçado pelo Tatsuya Nagamine isso. Então vale a pena ter isso em mente. Agora tem mais uma entrevista que é do Tatsuya Nagamine e Naohiro Shintani. Você recebeu algum pedido de Toriyama-sensei sobre como ele queria que o filme fosse feito? A única vez que falei com ele diretamente foi na exibição número 0 do filme, uma exibição privada inicial para membros da equipe. Então eu realmente não consultei antes de começar a produção. Então eu tomei o roteiro dele como a sua mensagem dizendo, apenas faça direito. Quando eu estava no comando do filme Dr. Slump, eu queria uma versão animada que não deixou de fora nenhum único painel de seu trabalho original, e era minha missão pessoal usar o mesmo método dessa vez, tentando não mudar as falas ou adicionar coisas, se possível. No entanto, falando realisticamente, eu tinha que fazer tudo caber em um período de 100 minutos. Então havia falas como sim, Frieza-sama, onde eu cortava o sim e deixava apenas Frieza-sama. E eu raspava pequenos pedaços aqui e ali. No entanto, não poderia ser muito lotado, precisava de espaço para respirar. E tomei cuidado para garantir que o clima geral do roteiro permanecesse, além de deixar suas nuances e toriamismos intactos o máximo possível. Então foi a melhor maneira que eu senti, né, como eu deveria lidar com o roteiro dele. Comecei a criar o filme com esse em mente, ou seja, novamente ele reforçando que ele tentou se manter o máximo fiel ao roteiro original do Toriyama. Aí o Naohiro Shintani fala, como você fez os designs para os novos personagens? Para Tilai e Lemo, basicamente os desenhei para serem os mais fiéis possível aos designs de Toriyama-sensei. No entanto, o Broly foi uma história diferente. Os únicos desenhos que recebi eram dele vestindo sua armadura, e ela dava uma impressão muito diferente das do Broly do passado. Pessoalmente, eu tinha uma imagem muito forte de Broly, baseado nos filmes anteriores, então eu criei do zero o meu próprio design para ele no Full Power. Eu até grifei ali para deixar claro que o Toriyama ele fez Tilai e Lemo, mas o Broly ele só fez ele vestindo a armadura. Então o Naohiro Shintani criou aquela versão lá sem camisa e com cabelo verde, sem pupilas e tudo mais do Broly Full Power. Isso é bem importante. Em quais aspectos você foi mais meticuloso ao fazer os designs dos personagens? O equilíbrio dos rostos. Além disso, fiz um esforço consciente para manter os corpos dos personagens magros, já que isso era algo que o Toriyama-sensei queria. Embora eu pessoalmente tenha gostado da aparência de Bardock no especial de televisão, né, o antigo lá, ficar próximo ao novo estilo de Toriyama-sensei teve precedência sobre a minha própria imagem dele. Outro desafio foram os Saiyajins quando crianças. Eu tinha a imagem de Goku sendo mais parecido com um bebê, mas vendo a maneira como a sua primeira infância foi retratada em Jaco, Patrulheiro Galáctico, ele estava desenvolvido o suficiente para ser capaz de andar. Eu também tentei me aproximar do mangá ao desenhar as versões infantis de Vegeta e Raditz. Que tipo de correções o Toriyama-sensei fez nos designs de seus personagens? Ele fez correções digitalmente e diretamente em cima dos meus desenhos, para que eu pudesse redesenhá-los exatamente a partir disso. Embora ele não tenha mudado muito do Broly, Lemo foi fortemente corrigido. Acredito que ele também fez correções no perfil de Tilai. Suas correções foram particularmente exigentes para personagens femininas como Bulma. Ou seja, mais confirmações de que o Toriyama corrigiu, né, as coisas do Naohiro Shintani. E agora, chegando quase no final, comentários de Akira Toriyama na Jump Fest 2019. Olá a todos, aqui é o Akira Toriyama. Eu realmente deveria cumprimentá-los pessoalmente aqui, mas como eu não gosto de ficar no palco, desculpem-me por enviar esses comentários. Minhas desculpas, Nozawa-san, eu sempre aprecio a sua ajuda, né? Porque foi a Nozawa que estava transmitindo a mensagem do Toriyama.
O filme Dragon Ball Super Broly começou a ser exibido. Esse é o terceiro filme de animação em que estou envolvido a sério. Quando eu estava fazendo quadrinhos em serialização, né, publicando na Shonen Jump, fiquei tão ocupado que estava completamente alheio à versão animada. Mas talvez porque eu consegui ter mais tempo livre agora, antes que eu percebesse, fui amarrado ao mundo difícil da produção de animação. Embora, dito isso, tudo que eu fiz foi inventar a história, o diálogo e os designs. Quem realmente passou por dificuldades foram todos os membros da equipe encarregados de transformá-lo em um único filme. Graças a ele, o filme parece fazer sucesso. Ou seja, vale reforçar, ele falou que ele inventou a história, o diálogo e os designs. As coisas mais importantes, basicamente. E aí, enfim, ele tem o resto do documentário dele, mas o mais importante é o que estava aqui antes, né? E é isso sobre o filme Dragon Ball Super Broly. Akira Toriyama novamente teve grande envolvimento no desenvolvimento narrativo, fazendo os designs e até os diálogos. Apesar de não termos character sheets desenhados pelo autor original, estarei deixando os novos modelos de personagens feitos por Naohiro Shintani, seguindo o que Toriyama criou. E aqui eu linkei tudo, né? Aqui a gente tem todos os designs. Eu não preciso nem abrir aqui, ó, dá pra ver certinho. Goku com a sua jaqueta lá de frio, o Vegeta, o Broly, né, sem camisa aqui, todo surrado, o Broly já com a armadura, o Super Saiyajin, né, o Broly Full Power, o Ba, o Paragus, essa aranha aqui. Aí aqui a gente tem o Atilai, o Lemo, né, esse maluco que eu nem lembro exatamente o nome. Essa aqui também, agora me fugiu o nome deles, né, os novos capangas lá do Freeza, mas que eles dão a entender que eram capangas bem antigos. Berry Blue, a outra, e o outro eu esqueci o nome. E aqui a gente tem o novo design da Bulma, né, e ela com essa roupa de frio também, assim como o Kid Trunks e a Bra. Ou seja, tudo isso aqui desenhado pelo Naohiro Shintani, mas provavelmente seguindo, né, todos os designs que o Toriyama fez, mas que infelizmente nunca foram divulgados. A gente tem também, né, os novos designs aqui do Rei Vegeta, esse mordomo, né, o Paragus normal, o Beats, a Guine e o Bardock, né, provavelmente seguindo o que o Toriyama já havia criado lá para Dragon Ball Minus, o especial do mangá do Jaco. A gente tem o Lick, o Taro, né, o Nappa mais jovem com cabelo, o pequeno Raditz, o pequeno Vegeta, o pequeno Broly e o pequeno Goku. Esses aí que parecem ter sido... Então, esse ficou meio eu fiquei meio em dúvida porque o Shintani dá a entender que ele precisou criar esses novos designs que o Toriyama não havia feito. Então ele precisou ali entender que os personagens estariam mais velhos, mas seriam corpos mais fofinhos, mais magros, e aí ele acabou criando esses designs mais crianças dele. Não dá pra saber se veio do Toriyama. Talvez tenha vindo, talvez não. A gente não consegue saber. E é isso aí sobre... e claro, o mito, né? O grande Gogeta, que teve pela primeira vez a sua forma normal, né? Porque antes lá no filme do Janemba só tinha ele Super Saiyajin, aí a versão Super Saiyajin e Super Saiyajin Blue. E é tudo isso sobre Dragon Ball Super Broly.